Leitura da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, onde lemos: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Imagine um currículo de um candidato com as aptidões e competências a seguir. Dificuldades na comunicação. Dificuldades de realizar tarefas a tempo. Falta de iniciativa. Dificuldades em cumprir regras. Dificuldades com o horário. Será que esse candidato conseguiria uma vaga de emprego? Se pessoas com um currículo oposto a este vinham tendo dificuldades de encontrar emprego, mesmo antes da pandemia, imagine agora e imagine com esse currículo. Poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, que seria impossível alguém com um currículo repleto de defeitos conseguir um emprego. Agora imaginem um primeiro encontro em que um dos pretendentes dissesse: o que você está vendo aqui, toda essa produção que fiz é algo que só faço em ocasiões especiais, mas não gosto de me arrumar normalmente. Em muitos dias acordo mal-humorado e não tenho cabeça para conversar com ninguém por horas. Tenho várias manias e odeio que pessoas queiram me modificar. Gosto de sair sem ter hora para voltar e odeio que fiquem me controlando, tentando saber onde estou. Será que essa pessoa teria alguma chance de conseguir um relacionamento sério e duradouro? Poderíamos mais uma vez responder sem sombra de dúvida que seria impossível. Claro que esses dois exemplos são exemplos exacerbados de algo que jamais ocorreria, não é mesmo? Quem em sã consciência procuraria emprego ou um relacionamento sério, apresentando logo de cara todos os seus defeitos? Mas o problema é que o contrário normalmente ocorre. E não apenas em processos seletivos de emprego ou em um primeiro encontro. Nós temos o hábito de expor nas redes sociais, de escancarar pelos quatro cantos todas as nossas qualidades, mas jogamos para debaixo do tapete os nossos defeitos. E assim caminha a humanidade. Fazemos de conta que não temos defeitos, só possuímos virtudes. O problema é quando passamos a acreditar que de fato só temos qualidades e esquecemos de nossos graves defeitos. Mas por que isso ocorre? Não apresentamos apenas nossas qualidades porque precisamos de um emprego ou de uma companhia. Se fosse assim, em outras circunstâncias seríamos 100% honestos. Infelizmente, não somos. Costumamos colocar na vitrine apenas nossas virtudes, porque desejamos ser honrados, admirados, aplaudidos e enaltecidos. Quem não gosta disso? As nossas vitórias costumam ficar aparentes, como um diploma na parede, troféus e medalhas esportivas. As derrotas
Essas fazemos questão de não contar e tentamos esquecer todas elas. Em Filipenses 2, 5 a 11, temos um exemplo totalmente diferente. Somos apresentados a um modo de pensar infinitamente superior ao nosso. O apóstolo Paulo, com maestria, nos brinda com um poema que no início da igreja cristã era até mesmo cantado como um hino. Neste hino, o orgulho e a vaidade ficam de lado e a humilhação e o esvaziamento dão o tom. Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amados no Senhor, diante de um dos textos mais belos e profundos da Bíblia, é necessário fazermos uma análise apurada em determinadas palavras e expressões, a fim de obtermos um maior aprofundamento. Nessa primeira parte do texto, há 5 expressões que se destacam e que devemos analisar com maior propriedade. A primeira delas, logo no início, é quando o apóstolo Paulo diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Seguramente você já ouviu e talvez até já tenha falado coisas do tipo: não sou Jesus, não sou Cristo para sofrer calado, não me crucifique. Claro que jamais seremos Jesus e jamais seremos perfeitos como Ele. Mas ser cristão é ser seu seguidor, e segui-lo é procurar agir como ele agiu. Essa frase de Paulo, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, não é opcional para o cristão. Trata-se de um imperativo. Em outras palavras, ser cristão é seguir Jesus e procurar ter o mesmo modo de pensar que ele tem. Não há outro caminho. Mas que modo de pensar é esse? Aí chegamos à segunda expressão a ser destacada nessa primeira parte do texto de Paulo. Que Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Pela fé, cremos e confessamos que Jesus é o Filho de Deus e é a segunda pessoa da Trindade. Em outras palavras, Jesus é Deus. Mas mesmo sendo Deus, ao vir ao mundo, Jesus desconsiderou essa sua realidade. Talvez aqui muitos pensem, ok, isso é tranquilo para nós. Jesus é Deus, nós não somos, logo jamais nos julgaremos como Deus. Ledo engano. Ao assumir uma postura de apresentar apenas as características das quais nos orgulhamos, por vezes podemos pensar que aquelas qualidades nos pertencem e que merecemos ser enaltecidos por elas. E assim, fazemos de nós um Deus. Vejam o que Martinho Lutero afirma a respeito dessa nossa dificuldade. Se alguém possui alguma sabedoria ou justiça ou poder, através dos quais poderia superar os outros e gloriar-se como se possuísse a forma de Deus, não deve tomar isto como seu, mas atribuí-lo a Deus. Não se glorie, nem se ufane, nem desdenhe, nem triunfe contra aquele como se fosse Deus e igual a Deus. Uma vez que se deve deixar isso somente para Deus, semelhante soberba e temeridade leva à usurpação. O que é mesmo usurpação? Usurpar é tomar posse daquilo que não nos pertence. É por isso que, sem falsa modéstia, se possuímos alguma qualidade que é elogiada, não devemos desejar os créditos por ela.
ou nem mesmo realizar algo buscando o elogio pessoal e a autopromoção. Se fizermos isso, estaremos usurpando aquilo que não é nosso de direito e que só pertence a Deus, a saber, a honra e a glória. Por isso que o cristão, ao realizar uma boa ação ou utilizar um de seus dons para a proclamação da palavra, deve dizer: fiz tudo para a honra e glória de Deus. Porque na realidade, tudo o que fazemos vem dele e nada somos. Terceira expressão, ele se esvaziou. Paulo afirma que Jesus se esvaziou. Como ele fez isso? Jesus tinha todo o direito de exigir ser adorado, glorificado e de utilizar todo o seu poder para destruir os opressores deste mundo e reinar. Mas ele não faz isso. Jesus vem de forma humilde. Ele encarna e nasce como um simples ser humano. Ele convive com pessoas de todo tipo. E quando está prestes a adentrar a cidade de Jerusalém para cumprir sua missão, faz questão de entrar da forma mais humilde possível, montado em um simples jumentinho, naquele que seria chamado Domingo de Ramos. Jesus vai no sentido contrário de qualquer ostentação ou vanglória. Este é um fato incontestável. Basta lermos os evangelhos que iremos ter em conta esta realidade. Mas por que será que Jesus vem de forma humilde e não em glória e poder? Não seria muito mais fácil que as pessoas o reconhecessem se ele viesse em glória e poder? Não seria muito mais fácil que ele chegasse e exterminasse com todo o mal que há no mundo, utilizando o seu poder? Muitas vezes pensamos assim ainda hoje. Por que Deus não acaba de uma vez com todo o mal que há no mundo, com toda essa corrupção existente na política, com toda essa violência oferecida e ocasionada pelas guerras, pelo tráfico? Por que Jesus não acaba com a opressão, com a maldade? Quem nunca pensou assim antes? Mas deixa eu te contar uma verdade que pode doer em seu coração. Doeu para mim ao ouvir da primeira vez. Se Deus fizesse isso, não seriam apenas políticos corruptos, criminosos da pior estirpe, pessoas nitidamente pecadoras que iriam perecer. Eu também iria junto, e todos nós. Não sobraria pedra sobre pedra, porque veja só, não foram apenas alguns que se corromperam e se desviaram do caminho, a humanidade inteira se desviou. É como diz o Salmo 14, todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ok, então, assim como Jesus se esvaziou, precisamos nos esvaziar, não é mesmo? Sim e não. Precisamos nos esvaziar, sim, mas não como Jesus. Jesus se esvaziou de seu poder, glória e honra. Ele que teria todas as razões para ser enaltecido e glorificado, se humilhou, vindo ao mundo, nascendo de mulher, morrendo na cruz e sendo sepultado. O nosso movimento de esvaziar-se é completamente diferente. Não temos nada de divino em nós. Precisamos nos esvaziar daquilo que há de ruim em nossa natureza. Esse é o único movimento possível de esvaziamento em nós. Precisamos nos esvaziar, especialmente de todo orgulho, enaltecimento e vanglória que existem dentro de nós. Para quê? Para seguirmos com a quarta expressão a ser destacada nessa primeira parte do texto de Paulo aos Filipenses. Jesus assumiu a forma de servo. Ao se esvaziar, Jesus assumiu a forma de servo. Só assim ele poderia realizar a sua obra em favor de toda a humanidade. Um rei poderoso e glorioso jamais poderia ser crucificado. Mas um rei humilde
e servo se entrega em favor do mundo. Na realidade, a glória de Cristo em seu ministério está exatamente em ser coroado por uma coroa de espinhos e de ser levantado na cruz. Lá está a sua glória. E é esta glória que iremos celebrar nesta semana. Não porque amamos o sofrimento e a morte de Cristo, mas porque sem eles jamais teríamos libertação de nossos pecados, perdão e salvação. Da mesma forma, só poderemos nos tornar servos de Deus se nos esvaziarmos de tudo que nos impede de servir. Toda soberba, arrogância e empáfia, toda busca de enaltecimento, elogio e glória, tudo isso nos afasta do serviço a Deus e ao nosso próximo. Só ao deixarmos essas coisas de lado, podemos nos assemelhar ao modo de pensar de Cristo. E então chegamos na quinta e última expressão, nessa primeira parte do texto de Paulo aos Filipenses, a destacar. Jesus sofreu morte de cruz. Por último, nessa primeira parte, é necessário lembrar que Jesus não passou por qualquer humilhação ou morte. Não foi qualquer humilhação, não foi qualquer morte. Mas pela mais horrenda das mortes. Por morte de cruz. Ali, Jesus chegou ao ápice do esvaziamento e da humilhação. A morte na cruz é o apogeu do ministério de Jesus e o momento mais difícil que ele enfrentou. Basicamente por 3 razões. Primeira, a crucificação era o método de execução mais doloroso existente. O executado não morria de forma imediata, mas ficava agonizando por horas, vertendo sangue até perder a consciência. Segunda razão, na cruz Jesus carregou os pecados de toda a humanidade. Imagine o peso que Jesus sentiu ao carregar os pecados de centenas de bilhões de pessoas que já viveram e ainda vivem no mundo. Terceira razão pela qual Jesus esteve diante de seu momento mais difícil na cruz, a crucificação era o método de execução mais humilhante. Reservada apenas a escravos ou a pessoas na mais baixa classe social e a não romanos. Paulo, por ser romano, não foi crucificado, mas foi decapitado. Uma morte de sofrimento, é verdade, mas um sofrimento rápido e imediato, se comparado com a crucificação. Quer dizer então que se nós precisamos ter o mesmo modo de pensar de Jesus, precisamos também ser crucificados? Sim e não. Não teremos que ser crucificados pela humanidade. Para isso Jesus veio e já cumpriu com sua missão. Mas sim, ser seguidor de Cristo é carregar a sua própria cruz e continuar a caminhada. Foi isso que Jesus afirmou aos seus discípulos. Ele jamais prometeu vida fácil a eles, mas ressaltou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que é negar-se a si mesmo? Mais uma vez, é preciso ressaltar que significa lutar diariamente contra a tentação da autopromoção, da busca da glória neste mundo e nesta vida. Mas não apenas isso. É esquecer-se de si mesmo em detrimento do outro. É amar de forma irrestrita e sem qualquer interesse. Uma outra razão que talvez nem sempre tenhamos em mente ao refletir sobre a humilhação de Jesus é a seguinte. Sabe por que Jesus não buscou a glória neste mundo? Porque ele já sabia que uma glória infinitamente superior já estava reservada para ele. Vejam o que diz o restante do texto de Filipenses. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Amados no Senhor, não há nome que esteja acima do nome de Jesus. Quando ele retornar para julgar vivos e mortos, mesmo quem não reconheceu sua glória de forma espontânea quando pôde, fará isso de forma compulsória, porque a Bíblia é clara: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. De forma semelhante, precisamos ter o mesmo pensamento de Cristo e não buscar a glória que existe neste mundo, porque a glória que veremos e tomaremos parte no porvir é infinitamente superior à glória deste mundo. Mal comparando, porque alguém que tem um banquete em casa irá mendigar na rua pelos restos? Não mendigue a glória deste mundo. Saiba que estando com Jesus, você já tem acesso à maior glória que há e não precisa de mais nada. Amados no Senhor, ter um currículo repleto de qualidades, ou apresentar-se em um encontro de forma atraente, não são pontos problemáticos em nossa vida. Por vezes, precisamos sim apresentar as nossas qualidades. O problema maior se encontra quando não reconhecemos a nossa pequenez, fragilidade e imperfeição diante do próximo e só enxergamos os defeitos existentes no outro. O problema maior ainda está quando acreditamos que só podemos ser enaltecidos e elogiados e não podemos sofrer qualquer tipo de crítica ou repreensão. Não tenham esse modo de pensar. A humildade e a sujeição a Deus e ao próximo precisam estar presentes em nossa vida. E somente desse modo poderemos nos aproximar do modo de pensar de Jesus e, consequentemente, poderemos servir a Deus e ao nosso próximo. Que na Semana Santa que se inicia hoje, a humildade e o sofrimento de Jesus sejam um foco de nossa reflexão, a fim de que possamos gozar de toda a alegria e glória da ressurreição da forma adequada. Cristo se esvaziou para nos salvar, e ao ser preenchidos por Ele, podemos nos esvaziar de tudo aquilo que nos afasta de seu amor. Ao procurar ter o mesmo modo de pensar de Cristo, você notará que sua vida irá mudar. Você passará a dar valor ao que de fato tem valor e deixará as futilidades deste mundo fugaz e passageiro de lado para servir a Deus e ao próximo. No fim, esta é a verdadeira razão para ainda estarmos aqui. Amém.